aprovado o relatório da Comissão Mista sobre a medida provisória que estabelece o pagamento de 13º para beneficiários do Bolsa Família, que agora seguiu para o plenário da Câmara. Ministro da Saúde diz aos deputados o que o Ministério tem feito para enfrentar o coronavírus no Brasil. Veja o que foi destaque nas comissões da Câmara. O texto do relator Randolfo Rodrigues determina que o pagamento passe a ser permanente e extensivo a deficientes e idosos acima de 65 anos que recebam o BPC, benefício de prestação continuada. A medida provisória editada no final do ano passado garantiu o pagamento do 13º apenas em 2019. De acordo com Randolph, as mudanças na MP vão ajudar o governo financeiramente e não prejudicar. Nós aprovamos e colocamos no texto da medida provisória a cobrança do imposto de renda sobre os fundos exclusivos, o chamada cobrança sobre os chamados come-cotas. Isso trará um lucro de mais de 2,5 bi para o governo. Estamos encontrando superávit, tanto que o dilema do governo eu fico na dúvida qual é o dilema do governo. Se é conceder aos mais pobres ou se é não ter coragem de tributar os mais ricos. A deputada Bia Kicis afirmou que o relatório vai impactar em 8 bilhões o orçamento, o que pode comprometer as contas do governo. Porque aqui não se trata de não querer cuidar das pessoas beneficiárias do BPC, mas sim de querer manter o país ereto e possível para que outras pessoas não passem a ser prejudicadas. Randolph indica no texto de onde viriam os recursos para o pagamento da 13ª parcela anual do Bolsa Família. A tributação de lucros e dividendos pagos pelas empresas aos sócios e acionistas. A cobrança desse imposto foi suspensa em 1996. O relator, que propõe a alíquota de 15%, estima a arrecadação entre 50 e 63 bilhões de reais só para o governo federal. Outra fonte de recursos apontada é o aumento da CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido dos bancos, de 15% para 20%, estabelecida pela reforma da Previdência. O aumento da alíquota deve gerar 5 bilhões de receita para o governo já em 2020. A coletiva no Ministério da Saúde terminou com o próprio ministro Luiz Henrique Mandetta mostrando aos jornalistas o jeito certo de lavar as mãos para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. O dorso da mão também é mão, então tem que lavar em cima da mão. Desde a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, o país está em alerta e o Ministério da Saúde vem adotando algumas medidas para evitar que a doença se alastre pelo país. Esse de 150 milhões, 140 milhões, foi a compra de equipamentos de proteção individual para a gente ter um estoque regulador central, distribuir para os estados e municípios, mas depois a gente vai descentralizar o recurso para que eles continuem com os seus abastecimentos de acordo com a sua necessidade. Todas as aquisições do Ministério da Saúde para coronavírus estão sendo colocadas no nosso site de forma separada, com absoluta transparência de todas as aquisições, o que está sendo comprado, por quanto está sendo comprado e de quem está sendo comprado. Mandetta também comentou sobre os desafios de administrar a pasta da saúde com a possível instauração do orçamento impositivo. Numa situação de epidemia e emergência, às vezes esses trâmites podem ser complexos. A saúde ela vem tendo ações de orçamento impositivo que já somam um volume bem expressivo. Temos lidado com isso no sentido de, na nossa esfera de atuação, que é muito bem definida, da Anvisa, juntamente com o grande ator nacional nesse enfrentamento, que é o Ministério da Saúde, levar uma palavra de tranquilidade. Qual é a tranquilidade? É uma tranquilidade extremamente atenta. Esses dois órgãos que citei, e certamente há outros, têm mantido uma monitorização constante
dessa situação. A comissão externa criada para acompanhar as ações de combate ao Covid-19 vai promover uma comissão geral no plenário com a participação de parlamentares, especialistas e do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que já confirmou presença. O coordenador da comissão externa elogiou a conduta adotada pelo Ministério da Saúde. Quem tem sintoma que pode ser acompanhado em casa, é melhor fazer um isolamento com acompanhamento das secretarias municipais de saúde, das vigilâncias municipais, fazer um isolamento domiciliar, do que levar todo mundo para o ambiente hospitalar, que o que a gente viu na China foram inúmeros profissionais de saúde estando contaminados com coronavírus nesse acompanhamento. A Comissão Especial sobre Startups realizou audiência pública para examinar a facilitação de investimentos nessas empresas, assim como medidas regulatórias para incentivar e dar segurança jurídica aos investidores. As startups são empresas cujo objetivo principal é o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores de base tecnológica com potencial de rápido crescimento. Hoje, apesar da pequena presença no universo empresarial, as startups demonstram muita força. Num espaço de tempo entre 2013 e 2016 foram gerados 1.700.000 empregos só por esse 0,5% de empresas de alto crescimento, que são empresas que crescem pelo menos 20% ao ano. O Brasil está apenas na posição número 66 no Índice de Inovação Global em 127 países. O ambiente de negócios no Brasil é muito pobre, segundo os especialistas do setor. E o marco legal deverá reverter esta situação. Nossa meta é apresentar o relatório dia 15 de maio, já no nosso plano de trabalho. A disciplina e o compromisso, com que a gente combina é muito forte no nosso mandato e vai ser nesse trabalho, para que dê tempo de ser aprovado na comissão e compromisso do presidente Rodrigo Maia de ser votado em plenário e aprovado em plenário antes do meio do ano. A MP do Contrato Verde e Amarelo, que foi editada para incentivar a criação de emprego de jovens com idades entre 18 e 29 anos, recebeu quase 2.000 emendas no Congresso. O relator acatou 480, entre elas a que inclui maiores de 55 anos no programa, desde que estejam desempregados há mais de um ano. As pessoas contratadas por essas regras vão ter o pagamento limitado a um salário mínimo e meio por mês. Ela traz a possibilidade de aumentar as contratações, somando o contrato verde e amarelo para 18 a 29 anos, e também acima de 55, e também a possibilidade do microcrédito, que é uma frente muito importante e que vai colocar certamente milhões de brasileiros no mercado de trabalho, ainda que seja por conta própria. Entre outros incentivos, a MP prevê a desoneração da folha de pagamento para o empregador, com redução na alíquota de contribuição para o FGTS, de 8% para 2%, diminuição da multa em caso de demissão, de 40% para 20%, isenção da contribuição previdenciária patronal e do salário educação, além da liberação da contribuição social para os integrantes do Sistema S. O relator ainda ampliou o limite de contratações baseadas nessas regras, de 20% do total de empregados da empresa, como previa o texto original da MP, para 25%. O que, na verdade, está sendo feito é retirar direito dos trabalhadores, possibilitar o patrão demiti-lo e contratar jovens sem direitos. A votação do relatório foi adiada para a semana que vem. Deputados e senadores avaliaram que seria preciso mais tempo para analisar o texto. Criada com solenidade pelos presidentes da Câmara e do Senado no último dia 19, a Comissão Mista da Reforma Tributária iniciou oficialmente os trabalhos nesta quarta-feira. A comissão terá como ponto de partida as propostas de emenda à Constituição sobre o tema que tramitam na Câmara e no Senado. União, estados e municípios apresentarão também suas propostas, bem como representantes do setor privado. Nós vamos ouvir um representante do governo federal, que é o próprio ministro, que será convidado com a Receita Federal. É uma audiência pública para ouvir os desafios do governo federal, dos governos estaduais, que são os secretários de Fazenda, o CONFAZ, dos governos municipais, das entidades
privadas, das confederações. Vamos ouvir também do setor de tecnologia, porque a reforma tem que ser tecnológica. E vamos ouvir também, por sugestão do senador Tasso, aqueles que operam direito tributário. A comissão é composta por 25 senadores e 25 deputados e terá 45 dias para apresentar um texto base. Mas o roteiro de trabalho sugerido pelo relator prevê a votação da proposta um pouco mais adiante, no dia 6 de maio. Ele explicou os principais desafios. Nossa proposta é ter um sistema tributário que seja simples, que seja transparente, que traga segurança jurídica e que também combata a regressividade. O que é? É você ter justiça tributária, ou seja, aquele que ganha muito mais tem que pagar mais. Nosso sistema tributário hoje penaliza o pequeno, o pobre, mais pobre. Ele é feito para privilegiar quem ganha mais. Então, isso está errado. Então, nós vamos perseguir a justiça tributária no nosso país. E mantendo a neutralidade, ou seja, um sistema tributário que não interfira na atividade produtiva e econômica do país. A comissão mista permite que deputados e senadores façam um debate conjunto sobre o novo sistema tributário e assim previnam o efeito ping-pong, já que toda mudança feita numa casa precisa ser aprovada na outra. O objetivo é concluir a reforma tributária ainda no primeiro semestre. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News ouviu o depoimento de um sócio da empresa AM4 Brasil Inteligência Digital. Marcos Aurélio Carvalho foi convocado pela comissão a pedido do deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. O deputado citou matéria do jornal Folha de São Paulo, que acusa a M4 de ter contratado a empresa Iacos para fazer disparos em massa de fake news nas eleições de 2018. Carvalho criticou o depoimento de Hans River, ex-funcionário da empresa Iacos, que falou à CPMI em fevereiro. Carvalho afirmou que River deve ser processado por falso testemunho e se solidarizou com a jornalista da Folha, Patrícia Campos Melo, acusada pelo ex-funcionário da Iacos de inventar informações. Também no mês passado, o dono da empresa Iacos, Lindolfo Neto, afirmou à CPMI que a empresa não tinha conhecimento sobre o material que era disparado em massa. Mas na reunião desta quarta-feira, respondendo à pergunta do senador Humberto Costa, Marcos Aurélio de Carvalho contradisse o depoimento de Lindolfo Neto e afirmou que eles tinham, sim, conhecimento sobre o conteúdo de todas as mensagens que foram disparadas. Estou querendo saber se a Iacos, ela obviamente sabia do conteúdo daquilo que estava sendo disparado. Claro, porque imagina, se eu estou usando uma ferramenta de envio, ele tem um registro do que foi enviado. Vocês podem ter certeza disso. Nesta quarta-feira, deputados revelaram que o Facebook enviou à CPMI dados que comprovariam que a conta conhecida como Bolsofeios, acusada de fazer campanhas difamatórias contra autoridades, foi criada por um computador do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro. O Facebook também apresentou documentos que supostamente provam que a mesma conta foi registrada com um e-mail oficial utilizado pela equipe de Eduardo Bolsonaro. Agora, em decorrência desse requerimento feito pelo deputado Túlio Gadelha, que o Facebook identifica uma origem, olha aí. Identifica uma origem e com as mensagens enviadas. É lamentável porque a origem vem da própria Câmara dos Deputados. O gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro foi procurado para comentar a acusação, mas não se pronunciou